Você sabia que 60% das pessoas que fazem um consórcio não conseguem adquirir o bem? Esse número assusta, né? Mas é o número oficial do Banco Central. Ainda assim, muita gente é seduzida com o argumento de que consórcio não tem juros. Será? Calma que eu vou te explicar tudo isso. E ainda vou te mostrar se vale a pena ou não fazer um consórcio. Vou te mostrar também quem ganha com consórcio, quanto ganham e porque muita gente ainda fala muito bem do produto. Vem comigo. Primeiro vamos pelo básico, né? Para você que não faz ideia do que é um consórcio, deixa eu explicar com um exemplo bem simples. Digamos que você queira comprar uma bicicleta de, sei lá, R$1.200. Freio a disco, amortecedor, como é que é, né? Mas você só consegue juntar, vamos dizer, R$100 por mês. Esqueça que tem cartão de crédito nesse exemplo. Você pode juntar R$100 por mês durante um ano e depois disso comprar a bicicleta. Agora imagine que além de você, tem outros 11 amigos que também querem comprar uma bicicleta dessa de 1.200 e estão na mesma situação. Aí alguém pensa, então se de repente todo mundo se juntar e cada um contribuir com R$100 por mês, no primeiro mês já tem R$1.200 para comprar uma bicicleta logo de cara. Daí seria só fazer o quê? Sortear uma pessoa para receber a primeira bicicleta. E aí no mês seguinte, todo mundo pagaria R$100 de novo, junta mais 1.200 e compra outra bicicleta. Sorteia de novo. Daí faz esse esquema durante 12 meses e no final de um ano, todo mundo vai ter uma bicicleta. Alguns vão ter a sorte de receber ela bem rápido, no primeiro, segundo, terceiro mês, por conta do sorteio, e o azarão vai receber por último, o que seria igual a ter feito sozinho, né? Então, um consórcio é quase isso. Na verdade, é bem isso, só que com várias regrinhas, complicações, lances, taxas. Mas nesse meu exemplo, a teoria é muito bonita, né? Só que na prática, mexer com o dinheiro dos outros é sempre algo complicado. E é por isso que no mundo real, existe a figura do administrador do consórcio, que é a pessoa que organiza isso, faz a cobrança, recolhe o pagamento, sorteia, entrega todo mês o bem para o sorteado, enfim. Mas obviamente, eles cobram por isso, né? Já que além de custo para fazer isso, as empresas elas buscam obter lucro, normal. E aí o que a empresa cobra para fazer isso é o que se chama de taxa de administração. Além disso, num grupo de consórcio, volta e meia alguém do grupo pode ter problemas para pagar. Seja porque perdeu emprego, enfim, ficou inadimplente. Para que isso não prejudique o grupo, existe outra coisa, o chamado fundo de reserva. Vai somando aí. Como estamos falando de pessoas, seguindo a ordem natural da vida, as pessoas morrem, né? E se isso acontecer durante o período do consórcio, o que não é nada incomum, né? Já que a gente tem consórcio de, sei lá, 30 anos, por exemplo, entra em cena outra mecânica que é para garantir que o consórcio continue saudável, o seguro. Então sim, consórcio não tem juros, mas você paga um somatório de taxas. Taxa de administração, fundo de reserva, seguro. Tá, mas e quanto fica tudo isso? Isso vai depender muito do seu tipo de consórcio. Se é o consórcio de uma casa, de um carro, de um barco, do silicone, do iPhone. Pois é, tem consórcio de tudo. Também vai depender da empresa. Mas calma que agora eu vou te trazer o ouro. Eu vou te trazer um panorama com todos os dados reais do primeiro semestre de 2023 de todos os seguros de imóveis do Brasil. Todos. E calma que eu vou te falar também quanto fica o custo, tá? Acompanha aqui comigo. Primeiro panorama, né? Sabe quais são os maiores administradores de consórcio de imóveis no Brasil? Os top 20 maiores correspondem a quase 89% do total. E eles estão distribuídos dessa forma aqui, ó. Dá uma olhada no gráfico. Aqui no gráfico de barras, o percentual é a quantidade de cotas de consórcio em relação ao total do mercado. Em azul mais claro, estão os grandes bancos. Então dá para ver que o Bradesco é líder disparado em quantidade de consórcio de imóveis. Depois vem o Itaú, em seguida a Embracon, Porto Seguro e o Banco do Brasil. Agora você sabe quantas as empresas têm de receita somente com o negócio de consórcios? O Bradesco, só no primeiro semestre de 2023, teve uma receita em consórcio de 1 bilhão e 95 milhões de reais. Já o Itaú, ele embolsou 692 milhões no mesmo período. A Porto Seguro reportou números de 339 milhões. E o Banco do Brasil reportou receita de 1 bilhão e 179 milhões, também no primeiro semestre de 2023. Vale ressaltar que essas cifras incluem consórcio de todos os tipos, tá? Não somente de imóveis, porque é assim que eles divulgam os números. Aí você me diz, tá, eu entendi que as empresas ganham muito dinheiro, mas e pra mim, né? Se eu fiz um consórcio, quanto eu vou pagar? E é nessa hora que sempre aparece alguém com algum valor de taxa com um exemplo que não existe para a maioria das pessoas. Geralmente exemplos muito baixos, né? Eu vou te mostrar aqui quais as taxas reais
praticadas pelos consórcios que já existem hoje, tá? Julho de 2023 é o dado mais novo. Isso é informação oficial reportada ao Banco Central. E a análise foi feita por mim mesmo, Marcelo Paixão. Aqui na tela tem um gráfico com a taxa média praticada versus o prazo dos consórcios. Nesse gráfico, quanto maior o círculo, mais cota de consórcio tem nesse agrupamento em específico. Então dá para ver claramente que os consórcios de imóveis estão, em sua maioria, em 180, 200 e 240 meses, que é onde estão os maiores círculos no gráfico. Dá para ver também que a taxa média varia bastante, mas tirando os casos mais extremos, que são bem poucos, a grande maioria fica entre 18% e 25% aqui a olho nu. Dá para observar também que não tem muita correlação entre a taxa e o prazo do consórcio. Ou seja, tem consórcio mais longo com taxa maior e tem consórcio mais curto com taxa maior também. Ei, só por essa chuva de informação, eu acho que esse vídeo já vale uma curtida, hein? Aproveita, já se inscreve aqui no canal também, ativa o sininho para ser notificado quando tiver um vídeo novo. Show? E aí vamos evoluir a análise. E se a gente olhar o valor dos imóveis, aqui já fica diferente, dá uma olhada. Não é obrigatório, mas de forma geral, quanto maior o valor da carta de crédito do consórcio, menor tende a ser a taxa média praticada. Veja que no consórcio aqui de 1 milhão, por exemplo, não tem taxa acima de 20%. Já nos consórcios de 30 a 40 mil, não tem taxa abaixo de 20%. Ainda assim, claro, tem vários casos onde isso não se aplica, mas isso fica mais claro se a gente isolar e olhar somente uma administradora, porque aqui tem todas. Dá uma olhada. Você percebeu que esse gráfico está bem colorido, né? Cada cor aqui representa uma administradora diferente. E para ficar mais interessante, eu vou simplificar o gráfico e olhar somente algumas administradoras de forma isolada. Eu vou passar e comentar aqui bem rápido a minha impressão, tá? Eu já deixo claro uma coisa importante. Eu não vendo consórcio, não vendo financiamento, não tenho parceria com nenhuma empresa dessa. Algumas empresas eu nem conheço e nem ouvi falar. Isso aqui que está na tela é o que está registrado no Banco Central. Então, ó, BB tem uma variação grande de taxas, de quase 10% até quase 30%. E concentração grande em imóveis mais baratos, de 80 a 100 mil. Aqui é um chute meu, mas certamente deve ter alguma explicação, como por exemplo, sei lá, algum tipo de benefício de taxa para empregados do Banco do Brasil, eu não sei. Algum subsídio que pode ter acontecido em alguma região, em algum momento. Eu não faço ideia, até porque eu não acompanho muito esse mercado, tá? Já a BR flutua entre 17% e 23% de taxa. O Bradesco tem uma concentração gigantesca em imóveis de 80 a 100 mil. E dá para ver que conforme o valor do bem aumenta, as taxas diminuem, como eu tinha falado. Já na Embracon, as taxas variam um pouco, ao redor de 17% a 21%. No Itaú, a gente tem claramente uma queda na taxa conforme o valor do bem aumenta, mas a grande maioria fica acima de 20%. Já a Porto Seguro também tem o mesmo comportamento, né, de diminuir a taxa conforme o valor, e pouca variação de modo geral. O Santander aqui o comportamento bem parecido. Já o Sicoob chama atenção pelas taxas comparando com as outras, tá? Talvez por ser uma cooperativa, ter algum tipo de restrição para fazer o consórcio, eu não sei. Eu não faço parte, não sei como funciona, mas tá aí. E por fim tem esse tal de Zema, que tem algumas taxas sempre ao redor de uns 28%, nunca ouvi falar. Lembrando que, além dessa taxa que é a administração, tem que somar também as taxas de fundo de reserva e o seguro. Pelo que eu tenho observado pesquisando e conversando com as pessoas que já fizeram consórcio, dá para esperar algo como 4% para essas taxas extra, digamos assim. E aí você pergunta, vai dar quanto no total? Bem, depende do valor do imóvel, né? Como a gente já viu, de qual vai ser a empresa que vai administrar o consórcio, mas uns 25% a 30% pode ser um valor base para se considerar. Eu aproveitei e fiz uma simulação de consórcio. Eu não vou colocar o nome da empresa aqui para não expor diretamente ninguém, tá? Mas os valores que eu consegui hoje, em outubro de 2023, foram os seguintes. Eu simulei aqui um imóvel de R$250 mil, que para muita gente, talvez de São Paulo, pode parecer pouco. Mas como a gente já viu nos gráficos, a realidade geral do Brasil é outra, né? 250 mil é uma boa base para a gente analisar. Então vamos lá, imóvel de R$250 mil me deu 168 parcelas de R$ 1.887,80, que dá um total de R$ 317.150,40 para receber uma carta de crédito de R$ 250 mil, o que na prática daria uma taxa efetiva de 26,86%. E se eu não fizesse o consórcio, mas investisse o valor das parcelas para efeito de comparação, ou seja, se eu investisse todo mês R$ 1.887,80 e eu suponho uma rentabilidade de, sei lá, 10% ao ano, que não é nada impossível, eu teria no final do período R$ 662.000
280,46. Bem mais de 2 vezes o valor da carta de crédito, né? Mas aí muita gente fala, ah não, mas todo ano a sua carta ela aumenta de valor. E aqui vem a grande surpresa para muita gente, tá? Porque muito vendedor de consórcio não fala isso. A sua carta ela é reajustada, mas sua parcela também. E pelo mesmo índice, que geralmente é o INCC, Índice Nacional de Construção Civil. E mais, a parcela ela continua aumentando mesmo depois de contemplado, tá? O que muita gente fala também é o seguinte, ah não, o bom do consórcio não é o sorteio, é você dar um lance, né? E assim, é uma verdade que a maioria das contemplações de consórcio vem do lance e não do sorteio. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. A olho nu no gráfico dá pra ver que sai mais ou menos umas 3 vezes mais por lance do que por sorteio. E outra coisa, o tamanho do lance vencedor, ele varia de grupo para grupo, né? De época para época. A gente tá falando aqui de lance ao redor de 40 a 60% do valor do consórcio, tá? Para ser contemplado com lance. O que para mim é bem contraintuitivo. Já que se você tem 60% do valor do imóvel para dar como lance, talvez valha a pena procurar outras alternativas e não depender de contemplação, né? Enfim. E aí você me pergunta, ah, e se eu desistir do consórcio, eu não conseguir mais pagar por algum motivo, o que acontece? Bem, nesse caso, você entra na estatística dos 60% das pessoas que também passaram por isso e não vão receber de forma integral o que pagaram. Sabe por que não? Porque boa parte do que você paga, geralmente de início, são basicamente as taxas, que eles geralmente concentram nessa fase de início do consórcio. E elas você não recebe de volta. Foram taxas. Muita gente nessas horas tenta repassar o consórcio para outra pessoa. Enfim, aí começa aquele rolo sem fim, né? Talvez agora alguns pensem, pô, consórcio é tão ruim assim? Olha, consórcio é o seguinte, ele tem um aspecto psicológico muito interessante, que é o de todo mês chegar na sua casa um boleto. E eu falo interessante porque tem gente que, vamos ser sinceros, não guarda nada. Mas quando vê um boleto todo mês, faz um malabarismo, economiza, se vira e consegue pagar. Tem gente que é assim. Esse tipo de coisa pode não fazer muito sentido para algumas pessoas, mas para muita gente faz. Eu, pessoalmente, acho ruim você ter que se comprometer desse jeito, né? E pagar altas taxas para ter uma espécie de, abre aspas, poupança forçada. Mas sendo sincero, eu consigo entender que a realidade das pessoas é diferente. E aí tem aquela famosa frase, né, que é um pouco maldosa, que é que consórcio é você pagar alguém, um banco, para fazer aquilo que você devia estar fazendo, que é poupar dinheiro. Pior que não deixa de ser verdade, né? Eu sei que o vídeo sobre consórcio é espinhoso, né? Sempre que falam do tema consórcio, falam também de financiamento, né? Caso tenha interesse num vídeo comparando consórcio com financiamento, ou financiamento como aluguel, enfim, qualquer outro tema, deixa aqui embaixo nos comentários. E se você gostou desse vídeo, considere também dar um like aqui e se inscrever no canal. Aproveito para deixar aqui, ó, esse outro vídeo, que se você gostou desse, a chance de gostar desse outro aqui é bem alta. Um grande abraço e invista com paixão.